Meu nome é Diana, tenho 32 anos, e durante 5 anos da minha vida, economizei cada centavo sonhando com nossa casa própria. Enquanto minhas amigas gastavam em roupas e viagens, eu guardava religiosamente 30% do meu salário de enfermeira. Pedro, meu marido, também contribuía, mas sempre de forma mais relaxada. Ele dizia que eu era obsessiva com nossos objetivos financeiros. Nosso sonho estava quase se realizando. Tínhamos juntado R$ 85.000 para a entrada do apartamento que havíamos visitado dezenas de vezes. Eu conhecia cada detalhe daquele lugar. A janela da cozinha que dava para o nascente, o quarto que seria perfeito para o bebê que planejávamos ter, a varanda onde sonhava tomar café nas manhãs de domingo. Foi numa segunda-feira que minha vida virou de cabeça para baixo. Pedro chegou em casa com aquele sorriso estranho que eu já conhecia. O mesmo de quando fazia algo que sabia que eu não aprovaria. "Diana, preciso te contar uma coisa", ele disse, evitando meu olhar. "Lembra que minha mãe estava muito deprimida depois da aposentadoria?" Claro que eu lembrava. Marta, minha sogra, tinha 58 anos, e desde que parou de trabalhar como secretária, vivia reclamando que se sentia velha e feia. Eu sempre a consolava, dizendo que ela estava linda, que idade era só um número. Então, ela queria muito fazer um tratamento estético completo. Lipo, botox, lifting facial, o pacote todo. E eu? Pedro engoliu em seco. Eu paguei para ela, com nosso dinheiro da casa. O mundo parou. "Como assim, Pedro?" "Foram 80 mil. Eu sei que parece muito, mas ela é minha mãe, Diana. Ela estava tão triste e você sempre diz que família vem em primeiro lugar. 80 mil reais. Quase todo o nosso sonho, jogado em procedimentos estéticos que nem eram necessários. Enquanto eu trabalhava plantões duplos no hospital, cuidando de pessoas realmente doentes, economizando no almoço para guardar dinheiro, Pedro decidiu sozinho gastar nossa vida inteira na vaidade de sua mãe. "Você não me consultou", consegui sussurrar, sentindo as pernas bambas. "Ah, Diana, não seja dramática. A gente junta de novo. E olha como minha mãe está feliz agora." Naquele momento, olhando para o homem que eu achava que conhecia, senti algo se quebrar dentro de mim. Não era só a raiva pela decisão unilateral. Era a percepção dolorosa de que, para ele, meus sonhos, meus sacrifícios, minha opinião, nada disso importava quando se tratava de sua mãe. Nos dias que se seguiram, fingi que estava tudo bem. Pedro parecia aliviado com minha aparente aceitação, e Marta desfilava pela casa exibindo seu novo rosto como se fosse uma adolescente. Eu sorria, concordava, até elogiava o resultado, enquanto por dentro algo muito diferente estava acontecendo. O que Pedro não sabia é que eu tinha aprendido uma lição valiosa sobre decisões unilaterais com minha própria mãe. Quando eu tinha 15 anos, meu pai gastou as economias da família em um negócio furado, sem consultar ninguém. Minha mãe não gritou, não fez escândalo. Ela simplesmente disse: "Se as decisões financeiras importantes são tomadas sozinho, então eu vou tomar as minhas também." E foi exatamente isso que ela fez. Abriu uma conta separada, começou a guardar dinheiro, e 2 anos depois, quando meu pai quis comprar outro investimento duvidoso, descobriu que não tinha mais acesso aos recursos familiares. Minha mãe havia se tornado financeiramente independente. Guardei essa lição comigo todos esses anos, e agora ela se tornaria minha salvação. O que Pedro também não sabia é que eu tinha uma vantagem que ele havia me dado sem perceber. Há 3 anos, quando nossa renda melhorou, ele me adicionou como usuária adicional em seu cartão de crédito principal. Aquele com limite de 15 mil que ele usava para emergências e compras maiores. Para facilitar as compras da casa, ele havia dito na época. Enquanto Pedro dormia tranquilamente ao meu lado, satisfeito com sua boa ação para com a mãe, eu comecei a planejar minha própria lição sobre investimentos unilaterais em felicidade. Se ele podia decidir sozinho como gastar nosso futuro, eu também podia decidir sozinha como investir no meu presente.
A diferença é que meu investimento seria em algo que Pedro só descobriria quando fosse tarde demais para impedir. Durante 2 semanas, mantive a máscara da esposa compreensiva, enquanto secretamente organizava minha vingança sofisticada. Todas as noites, depois que Pedro adormecia, eu me sentava na cozinha com meu notebook, pesquisando, planejando, calculando. Primeiro, calculei exatamente quanto Pedro havia gasto: R$ 80 mil. Esse seria meu orçamento para a felicidade unilateral. Verifiquei o limite do cartão de crédito dele: 15 mil disponíveis. Perfeito para começar. Comecei pelos voos. Pesquisei durante horas até encontrar as passagens ideais: São Paulo, Lisboa, Paris, Roma, Barcelona, Londres, São Paulo. Um roteiro dos sonhos que sempre quis fazer, mas que Pedro sempre dizia ser dinheiro jogado fora. As passagens executivas custaram 8.500. Depois vieram os hotéis. Nada de hostels ou pousadas simples. Se íamos falar de investimento em felicidade, seria um investimento de primeira classe. Selecionei hotéis boutique em cada cidade. Um palacete convertido em hotel em Lisboa. Um hotel com vista para a Torre Eiffel em Paris. Um palácio restaurado em Roma. Cada reserva era uma pequena vingança. Cada clique de confirmação era um passo a mais na minha libertação. Os passeios foram minha parte favorita do planejamento. Tour privado pelo Louvre, degustação de vinhos na Toscana, aula de culinária em Barcelona, curso de fotografia em Londres. Experiências que Pedro sempre disse serem supérfluas, quando eu sugeria em nossas conversas sobre viagens. Durante o dia, eu continuava minha rotina normal. Trabalhava no hospital, cuidava da casa, sorria para Marta quando ela falava sobre como estava se sentindo 20 anos mais jovem. Pedro, por sua vez, parecia mais carinhoso que o normal, talvez sentindo um pouco de culpa, mas interpretando minha tranquilidade como perdão. Você é incrível, Diana, ele me disse uma noite. Qualquer outra mulher teria feito um escândalo. Mas você entende que família é importante. Eu só sorri e concordei. Claro, Pedro, família é mesmo muito importante. Todas as noites eu acrescentava mais alguns itens ao meu investimento em felicidade. Seguro viagem premium, upgrades de voo, reservas em restaurantes estrelados, compras antecipadas de ingressos para museus e shows. Cada gasto era cuidadosamente calculado para maximizar tanto minha experiência quanto o impacto na fatura do cartão. Em 15 dias, eu havia gastado exatos 12.800, deixando uma margem para possíveis gastos extras durante a viagem. O cronograma estava perfeito. A fatura fecharia exatamente no dia que eu estaria voando para Lisboa. O timing não poderia ser mais perfeito. A festa de aniversário de 30 anos do irmão de Pedro estava marcada para o sábado, e a fatura do cartão chegaria na segunda-feira seguinte. Eu havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Meu voo sairia no domingo de madrugada, 2h30 da manhã. Quando Pedro acordasse na segunda e checasse o e-mail com a fatura, eu já estaria sobrevoando o Atlântico. Durante a festa, observei Pedro conversando animadamente com os amigos sobre como havia feito sua mãe feliz com o tratamento estético. Marta estava lá também, radiante, recebendo elogios e parecendo realmente 10 anos mais nova. Todos comentavam sobre a generosidade do Pedro, sobre como ele era um bom filho. O Pedro sempre foi assim, dizia minha cunhada. Família em primeiro lugar, né? É verdade, concordei sorrindo. Ele realmente acredita que investimentos em felicidade familiar são muito importantes. Pedro me olhou com aquele sorriso orgulhoso, me abraçou pela cintura e disse alto, para que todos ouvissem. A Diana entende como ninguém. Por isso eu a amo tanto. Ela sabe que minha mãe merecia esse presente. Ah, sim, respondi calmamente. Eu entendo perfeitamente a filosofia dos investimentos unilaterais em felicidade. Ninguém percebeu a ironia na minha voz, mas eu senti um frio delicioso na barriga. Em menos de 30 horas, Pedro descobriria exatamente o que eu havia entendido sobre sua filosofia. Na volta para casa,
Enquanto Pedro dirigia falando sobre como a festa havia sido boa, eu fingi dormir no banco do passageiro, mas na verdade estava mentalmente revisando minha checklist. Passaporte na bolsa, malas prontas e escondidas no armário da lavanderia, carta de explicação impressa e selada, celular com chip internacional já ativado. Diana! Pedro me cutucou suavemente quando chegamos em casa. Chegamos, amor. Ah, desculpa, estava sonhando. Menti, abrindo os olhos devagar. Sonhando com o quê? Sorri genuinamente pela primeira vez em semanas. Com uma viagem incrível. Na madrugada de domingo, às 23h30, levantei silenciosamente da cama. Pedro dormia profundamente ao meu lado, roncando baixinho como sempre fazia após algumas cervejas na festa. Peguei minhas malas já prontas na lavanderia e as coloquei no carro com o cuidado de uma enfermeira manuseando instrumentos cirúrgicos. Voltei ao quarto uma última vez. Pedro continuava dormindo, alheio ao fato de que sua esposa estava prestes a desaparecer por um mês inteiro. Coloquei a carta selada sobre sua mesa de cabeceira, bem ao lado do carregador do celular. Impossível de não ver quando acordasse. No aeroporto, enquanto aguardava o embarque para Lisboa, senti uma mistura de nervosismo e euforia que nunca havia experimentado. Aos 32 anos, pela primeira vez na vida, eu estava fazendo algo completamente para mim, sem pedir permissão, sem considerar a opinião de ninguém. O voo decolou pontualmente às 2h30. Enquanto São Paulo ficava para trás, imaginei Pedro dormindo tranquilamente, sem fazer ideia de que sua esposa estava a 10.000 metros de altura, voando para uma nova versão de si mesma. A carta que deixei era direta e elegante. Pedro, quando você gastou nossos 80.000 sem me consultar, aprendi uma lição valiosa sobre decisões unilaterais. Como você disse, investimentos em felicidade familiar são importantes. Você investiu na felicidade da sua mãe, eu decidi investir na minha. Estarei viajando pela Europa pelos próximos 30 dias. Todos os gastos estão no seu cartão de crédito. Aproximadamente 15.000. Considere um investimento na felicidade da sua esposa, já que aparentemente essas decisões não precisam ser discutidas em casal. Voltarei no dia 15. Até lá, reflita sobre o que significa família em primeiro lugar, e se sua esposa faz parte dessa família. Com amor e uma passagem só de ida para Lisboa, Diana PS. Não tente me ligar. Estarei ocupada sendo feliz unilateralmente. Na segunda-feira, às 14h, horário de Brasília. Enquanto eu tomava um café delicioso num café histórico em Lisboa, meu celular começou a tocar incessantemente. Pedro havia acordado, lido a carta, checado o e-mail e descoberto a fatura do cartão. 12.847,50 em gastos que ele não reconhecia. Passagens internacionais, hotéis de luxo, tours privativos, restaurantes estrelados. Sua esposa, a compreensiva Diana, havia aprendido muito bem a lição sobre investimentos unilaterais em felicidade. As ligações e mensagens de Pedro foram evoluindo de forma previsível ao longo dos dias. Primeiro, pânico. Diana, onde você está? Isso é loucura. Depois, raiva. Você não pode fazer isso. É meu cartão. Em seguida, tentativas de barganha. Tá bom, você provou seu ponto. Agora volta para casa. E, finalmente, algo que nunca pensei que ouviria do meu marido. Você está certa. Eu fui um idiota. Mas eu não respondi. Não imediatamente. Em vez disso, comecei a postar fotos da minha viagem nas redes sociais. Não fotos ostensivas ou provocativas, apenas registros genuínos de uma mulher descobrindo o mundo e redescobrindo a si mesma. Eu, diante da Torre de Belém, em Lisboa, sorrindo genuinamente pela primeira vez em meses, saboreando um croissant autêntico numa padaria parisiense, jogando moedas na Fontana di Trevi em Roma, fazendo um pedido que envolvia respeito mútuo e decisões compartilhadas. As reações foram imediatas. Amigas comentando: Diana, você está radiante. Colegas do hospital: merecida essa viagem. E para minha surpresa,
até algumas conhecidas começaram a me procurar no privado. Como você teve coragem? Eu queria fazer isso também. Pedro tentou comentar nas fotos inicialmente, coisas como "Volta logo, amor" ou "Estamos com saudade", mas depois de alguns dias, até isso parou. Imagino que tenha percebido que estava fazendo papel de bobo publicamente. A vingança mais doce veio na segunda semana, quando comecei a enviar para Pedro fotos dos lugares exatos onde estávamos gastando o dinheiro que ele tanto valorizava. Uma selfie no Louvre com a legenda "Investindo em cultura, priceless". Uma foto do jantar num restaurante com estrela Michelin. Felicidade tem preço, e hoje custou 180 euros. Worth it. Mas o ápice foi no dia 20 da viagem, quando finalmente respondi uma de suas ligações. Eu estava numa vinícola na Toscana, relaxada após uma aula de degustação de vinhos. "Diana, por favor, vamos conversar." A voz dele estava cansada, derrotada. "Claro, Pedro. Como está sua mãe? Ainda feliz com o investimento?" "Deixa minha mãe de lado. Vamos falar sobre nós." "Ah, interessante. Agora é nós." Engraçado como 80 mil eram decisão sua, mas 15 mil virou problema nosso. Houve um silêncio longo antes dele suspirar. "Você está certa. Eu deveria ter te consultado." "Pedro, eu não quero apenas que você admita que errou. Quero que você entenda o que fez. Não foi só o dinheiro. Foi o desrespeito. Foi me tratar como se minha opinião não importasse na nossa própria vida. Eu entendo agora. Quando posso esperar você?" Sorri, olhando para os vinhedos dourados da Toscana. "Quando meu investimento em felicidade estiver completo. Mais 10 dias, Pedro. E quando eu voltar, vamos precisar ter uma conversa muito séria sobre o que significa ser um casal de verdade." Voltei para o Brasil no dia 15, exatamente como havia prometido. Pedro me esperava no aeroporto com um buquê de flores e os olhos vermelhos. Não sei se de cansaço ou de choro, mas havia algo diferente nele. Algo humilde que eu nunca tinha visto antes. No carro, ele me contou que havia passado o mês inteiro refletindo, que havia conversado com amigos, com a própria mãe, que, surpreendentemente, disse que ele tinha sido um idiota machista, e até procurado um psicólogo. "Eu sempre achei que cuidar da família significava tomar as decisões sozinho", ele disse, sem tirar os olhos da estrada. "Meu pai sempre foi assim, mas percebi que eu não estava cuidando da nossa família. Eu estava ignorando metade dela, ignorando você." Durante o trajeto, ele me contou detalhes que me surpreenderam. Disse que na primeira semana após minha partida, tinha ficado irritado, achando que eu estava sendo dramática. Mas quando os amigos começaram a questionar sua atitude, quando até o chefe dele comentou que esposa não foge à toa, ele começou a se questionar. "Sabe o que mais me doeu?" ele disse parando no semáforo. "Foi quando minha própria mãe me disse: 'Pedro, imagina se sua sogra pegasse as economias de vocês dois e gastasse em mim sem perguntar nada para você. Como você se sentiria?' Naquela hora eu entendi." Quando chegamos em casa, ele me mostrou algo que nunca pensei que veria. Uma planilha financeira detalhada, com todos os nossos gastos, objetivos e um plano para juntar dinheiro para nossa casa própria novamente. Só que desta vez, cada decisão tinha 2 assinaturas necessárias, a dele e a minha. "E tem mais uma coisa", ele disse me entregando um cartão do banco. "Abri uma conta só sua, com o valor que sobrou dos nossos 85 mil, depois de descontar os gastos da minha mãe e da sua viagem. São 4 mil, mas é um recomeço." Olhei para aquele homem que havia se casado comigo 7 anos atrás e percebi que pela primeira vez ele estava realmente me vendo. Não como uma extensão dele, não como alguém que deveria aceitar suas decisões sem questionar, mas como uma parceira de verdade. "Pedro", eu disse, segurando sua mão. "Não foi sobre o dinheiro. Foi sobre respeito. E se você entendeu isso, então minha viagem valeu cada centavo." A mudança não foi imediata, nem fácil. Nas primeiras semanas após meu retorno, ainda tivemos algumas discussões tensas. Velhos hábitos custam a morrer, e Pedro ainda tentava, ocasionalmente,
tomar decisões unilaterais sobre coisas menores. Lembro de uma situação específica. Ele queria trocar de plano de internet sem me consultar. Quando percebi o que estava fazendo, simplesmente disse: Pedro, Lisboa. Ele parou na mesma hora, riu nervosamente e disse: Você tem razão. Vamos sentar e conversar sobre isso. Lisboa virou nosso código. Sempre que um de nós começava a tomar uma decisão que afetava o casal sem consultar o outro, bastava falar Lisboa para lembrarmos da lição aprendida. Um episódio que marcou muito nossa reconciliação aconteceu 3 meses depois do meu retorno. Marta precisou de outro procedimento médico. Desta vez, uma cirurgia genuinamente necessária para retirar cálculos da vesícula. Pedro me procurou imediatamente. Diana, minha mãe precisa de uma cirurgia. Vai custar 12 mil. O plano não cobre tudo. O que você acha que devemos fazer? Naquele momento, olhando para ele pedindo minha opinião sobre algo que envolvia sua mãe, entendi que a lição havia sido realmente aprendida. Não só discutimos o assunto como um casal, como encontramos uma solução juntos. Pegamos um empréstimo em condições que ambos concordamos, e eu mesma ajudei a cuidar de Marta no pós-operatório. Obrigada, Diana, ela me disse enquanto eu trocava seu curativo no 2º dia após a cirurgia. Por cuidar de mim mesmo depois de tudo. Sei que fui parte do problema. Marta, respondi, organizando os medicamentos dela. Família é isso. Cuidar uns dos outros. Mas cuidar junto, com respeito, não cada um tomando decisões sozinho. Você sabe, ela continuou, que eu falei para o Pedro que ele havia sido um tolo, né? Disse que se fosse eu, não teria voltado da Europa. Que você foi mais generosa do que eu seria. Aquilo me surpreendeu. Marta sempre havia sido uma sogra cordial, mas nunca imaginei que ela entenderia meu lado da história com tanta clareza. Durante a recuperação dela, tivemos várias conversas francas. Ela me contou que sempre achou que Pedro era parecido demais com o pai, um homem que também tomava decisões unilaterais e esperava que todos concordassem. Quando você sumiu, ela me disse, eu pensei, ainda bem que alguém deu um basta nisso, porque eu nunca tive coragem de fazer isso com meu marido. Sempre aceitei, sempre me calei. E você sabe o que aconteceu? Ele nunca me respeitou de verdade. Até hoje, aos 75 anos, ele decide as coisas sozinho. Essa conversa me fez entender que minha vingança tinha sido, na verdade, uma libertação para toda a família. Não só para mim e Pedro, mas até para Marta, que começou a ver que era possível exigir respeito em relacionamentos. Hoje, 2 anos depois, moramos na nossa casa própria, que compramos juntos, com um plano financeiro que construímos juntos, tomando cada decisão importante juntos. A casa não é exatamente aquela que sonhávamos inicialmente, mas é nossa. Cada tijolo foi colocado com respeito mútuo. É menor que a primeira, mas tem algo que a outra não teria. Foi escolhida por 2, não imposta por 1. Pedro mudou profissionalmente também. Começou a aplicar em seu trabalho a lição que aprendeu em casa sobre decisões compartilhadas. Em vez de simplesmente dar ordens para sua equipe, passou a ouvir opiniões, criar consensos, tomar decisões coletivas. O resultado? Foi promovido a gerente 6 meses atrás, justamente porque a produtividade da equipe aumentou quando todos se sentiram ouvidos. Sabe, Diana, ele me disse quando soube da promoção, a lição que você me deu não salvou só nosso casamento, salvou minha carreira também. Eu era um chefe autoritário porque era um marido autoritário. Eu também mudei profundamente. A mulher que voltou da Europa não era mais a enfermeira submissa que aceitava calada as decisões unilaterais do marido. Voltei mais forte, mais segura do meu próprio valor, mais consciente dos meus direitos e necessidades. 6 meses após voltar, me inscrevi em um curso de gestão hospitalar, algo que sempre quis fazer, mas que Pedro sempre disse ser desnecessário. Desta vez, não pedi permissão. Informei minha decisão e ele apoiou integralmente. Hoje coordeno uma equipe de 15 enfermeiras e 3 técnicas. Ganhei um aumento de 40% no salário
E mais importante, ganhei reconhecimento profissional. Aprendi que quando nos respeitamos, os outros também nos respeitam. E quando exigimos nosso espaço, as pessoas aprendem a nos dar o valor que merecemos. Nosso casamento passou por uma transformação completa. Agora temos reuniões mensais onde discutimos finanças, objetivos, sonhos, insatisfações. Pode parecer mecânico para alguns, mas para nós é libertador. Nada mais é decidido por apenas uma pessoa. Desde a cor da parede da sala até investimentos maiores, tudo é conversado, debatido, decidido em conjunto. Implementamos até um sistema que chamamos de orçamento individual. Cada um tem uma quantia mensal que pode gastar sem consultar o outro, para presente surpresa, pequenos prazeres pessoais, investimentos em hobbies. Mas qualquer gasto acima de 500 precisa ser discutido. E funciona perfeitamente. A história se espalhou entre nossas amigas como fogo na palha. Você não imagina quantas mulheres vieram me procurar para contar situações similares. Como você teve coragem? Perguntam. Eu jamais conseguiria fazer isso. E se ele não tivesse aceitado você de volta? E se o casamento tivesse acabado? Mas eu sempre respondo as mesmas coisas. Não é sobre coragem. É sobre autoestima. É sobre saber que você merece ser ouvida e respeitada. E se um relacionamento não sobrevive ao respeito mútuo, então não era um relacionamento que valia a pena manter. Uma amiga minha, a Carla, estava passando por algo parecido. O marido dela havia investido as economias do casal em criptomoedas sem consultá-la. 25 mil que eles tinham juntado para reformar a casa. Quando ela me contou, chorando, eu disse: Carla, você não precisa viajar para a Europa. Mas precisa fazer algo que mostre a ele que você não é apenas uma espectadora na sua própria vida. E ela fez. De forma diferente da minha. Mas fez. Pegou o cartão conjunto e se inscreveu em um curso profissionalizante de confeitaria que sempre quis fazer. 3 mil. Quando ele reclamou da decisão unilateral, ela disse: se investimentos em futuro são decisões que não precisam ser consultadas, decidi investir no meu futuro também. A discussão foi feia no começo, mas o resultado final foi transformador. Hoje ela tem uma confeitaria próspera que fatura 8 mil DH por mês, e um marido que pede opinião até para comprar meias. Sua história me inspirou, ela me disse. Não tinha coragem de exigir respeito, mas você me mostrou que era possível. Outro caso que me marcou foi o da Jéssica, minha colega de trabalho. O marido dela decidiu sozinho que iam mudar de cidade para ele aceitar um emprego melhor, sem considerar que ela teria que deixar o emprego dos sonhos que havia conseguido depois de anos tentando. Inspirada na minha história, ela não fez drama. Simplesmente disse: se mudanças de vida são decisões individuais, eu também tenho uma para anunciar. Estou ficando aqui. Você decide se quer manter a família unida ou priorizar apenas sua carreira. Ele acabou recusando a proposta e procurando algo na mesma cidade. 2 meses depois, conseguiu uma posição até melhor na empresa onde já trabalhava. Diana, ela me disse, aprendi que às vezes precisamos estar dispostas a perder para realmente ganhar. Essas histórias me fizeram perceber que minha experiência tocou um ponto sensível na vida de muitas mulheres. Quantas de nós crescemos acreditando que ser uma boa esposa significa aceitar calada as decisões do marido? Quantas aprendemos que questionar é ser difícil, que ter opinião própria é ser problemática? E não são apenas as decisões financeiras. São as pequenas coisas do dia a dia que vão minando nossa autoestima. Ele decide onde vocês vão jantar sem perguntar sua preferência, escolhe o filme que vão assistir, muda os planos do fim de semana, convida pessoas para jantar em casa sem avisar, decide quando e onde vocês vão viajar nas férias. São microagressões que, sozinhas, parecem bobagem. Mas juntas constroem um padrão onde sua voz não tem valor, onde suas preferências não importam, onde você é apenas uma figurante na sua própria vida. Minha sogra me disse algo que nunca vou esquecer. Diana, sabe por que seu exemplo me impressionou tanto? Porque você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Durante 50 anos de casamento, eu aceitei ser comandada. E sabe o que aprendi?
que quando você não exige respeito, as pessoas assumem que você não o merece. Hoje, Marta está com 60 anos e, inspirada pela minha história, está fazendo mudanças na própria vida. Começou a dirigir, algo que o marido sempre disse ser desnecessário. Voltou a estudar, fez um curso de informática para idosos e até abriu uma conta bancária individual. É tarde para grandes mudanças, ela me disse, mas nunca é tarde para pequenas revoluções. E sempre que vejo Marta, que continua linda com seu tratamento estético e saudável após a cirurgia, ela me diz: Diana, obrigada por dar uma lição no meu filho. Ele precisava aprender que casamento é parceria, não ditadura. E obrigada por me mostrar que eu também posso exigir ser ouvida. Às vezes, o que parece o fim de um sonho é apenas o começo de um relacionamento mais verdadeiro. Às vezes, precisamos partir para que o outro entenda nosso valor. E às vezes, a melhor vingança não é destruir, é mostrar que somos capazes de voar sozinhas, para que quando voltemos, seja por escolha, não por necessidade. Mas a lição mais importante que aprendi é esta: respeito não se mendiga, se conquista. E às vezes, para conquistá-lo, precisamos estar dispostas a perder aquilo que achamos que não podemos viver sem. Porque quando descobrimos que podemos, o outro também descobre que pode nos perder. A verdade é que muitas vezes temos mais poder do que imaginamos. Só não usamos esse poder porque fomos ensinadas a acreditar que exigir respeito é ser má pessoa, que questionar decisões é não confiar no parceiro, que ter opinião própria é ser controladora. Mas sabe o que descobri naquele mês sozinha na Europa? Descobri que eu era uma pessoa interessante, que tinha opiniões válidas sobre arte, arquitetura, gastronomia, que conseguia tomar decisões acertadas sozinha, que era capaz de me virar em países onde não falava o idioma, que tinha coragem que eu mesma desconhecia. E, principalmente, descobri que estava bem comigo mesma, que não precisava de ninguém validando minhas escolhas para ser feliz. Essa descoberta foi libertadora, mas também assustadora, porque quando você descobre que pode viver bem sozinha, precisa fazer uma escolha consciente de viver com alguém. E essa escolha só vale a pena se for baseada em respeito mútuo, não em dependência ou medo da solidão. Se essa história de superação tocou seu coração como tocou o meu ao vivê-la, deixe seu comentário contando se já enfrentou situações onde precisou lutar pelo seu valor dentro de relacionamentos. Quantas de vocês já se sentiram invisíveis nas decisões importantes da própria vida? Quantas já engolicaram decisões que afetavam diretamente seus sonhos, porque foram ensinadas que boa esposa não questiona? Contem também suas próprias histórias de superação. Que estratégias vocês usaram para conquistar respeito? Como reagiram quando perceberam que não estavam sendo ouvidas? Seu apoio com um like me ajuda a continuar compartilhando essas experiências que nos transformam e nos lembram de que merecemos ser respeitadas em todas as nossas relações. E se você conhece alguma mulher que precisa ouvir essa história, compartilhe com ela. Às vezes, precisamos de exemplos para entender que temos mais poder do que imaginamos. Para aquelas que estão passando por situações similares, deixo estes conselhos. Primeiro, documentem tudo. Anotem as decisões que foram tomadas sem vocês serem consultadas. Isso ajuda a enxergar o padrão e também serve como base para conversas futuras. Segundo, fortaleçam-se financeiramente. Tenham uma reserva individual, por menor que seja. Independência financeira é independência emocional. Terceiro, criem sua rede de apoio. Conversem com amigas, familiares, pessoas que vocês confiam. Isolamento emocional nos enfraquece. Quarto, não tenham medo de estabelecer limites. Decisões que nos afetam como casal precisam ser tomadas como casal. Não é um pedido, é um direito. E por último, lembrem-se de que vocês merecem um amor que as escute, que as respeite, que as veja como parceiras, não como subordinadas. Porque no final, investir na nossa própria felicidade nunca é um gasto. É sempre um investimento necessário.
E quando investimos em nós mesmas, o retorno sempre supera nossas expectativas. Lembrem-se, vocês merecem ser protagonistas da própria história, não coadjuvantes da história de outra pessoa. E se alguém não entende isso, talvez seja a hora de uma viagem para Lisboa. Ou pelo menos para uma conversa bem séria sobre respeito mútuo. A vida é muito curta para vivermos como figurantes na nossa própria existência. Muito curta para aceitarmos migalhas de respeito. Muito curta para não exigirmos o amor que merecemos. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer por um relacionamento é estar dispostas a perdê-lo se ele não nos fizer bem. Porque quando demonstramos que podemos viver sem, o outro aprende a nos valorizar com. E se não aprender? Bem, aí vocês sabem que fizeram a escolha certa.